pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao último dia do Festival SGB. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, coordenadora de comunicação, e eu vou me audiodescrever rapidinho e apresentar o Rick, que é a pessoa que vai anfitriar essa conversa maravilhosa que estava todo mundo esperando. Então, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos cacheados, pretos. Eu estou usando aqui um batom. E atrás de mim tem uma parede branca, uma porta branca e alguns quadros na parede. Bom, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Quem é que gosta de se inspirar pelas histórias? Eu amo. E aí, assim como eu, tem muitas pessoas que adoram, né, quando um filme mostra histórias inspiradoras, e ainda mais quando são histórias de impacto social. Esse momento aqui hoje é um espaço de inspiração e conexão. Durante todo o evento, né, a gente vai estar com os filmes que vão ser exibidos, os trailers aqui na plataforma, mas agora vocês vão ter a oportunidade de interagir com os produtores desses filmes e quem está por trás dessas histórias para tirar dúvidas, para de fato interagir e saber mais dos bastidores, né? Quem vai anfitriar essa conversa para a gente é o Rick Vidal, um entusiasta, né, do amor e do poder das conexões entre as pessoas. Ele é cineasta e sócio da Fio Filmes há 11 anos, que é uma produtora especializada em documentários, webséries e podcasts com impacto socioambiental, e atua, né, na América Latina para canais de TV e multinacionais. O Rick é formado em cinema pela Academia Internacional de Cinema e em administração também, pós-graduado em inovação social pelo Amani Institute. Seja bem-vindo, Rick. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E agora eu deixo contigo também essa conversa para você se apresentar e apresentar as pessoas que vão estar contigo. Tá bem, obrigado, Ana. Bom, vou me autodescrever também. Eu sou um homem de pele morena, de estatura média, com olhos castanhos, de barba, cabelo curto, castanho. Eu estou usando uma camisa estampada com os quadrados vermelhos, pretos e azuis. Atrás de mim tem uma parede de madeira clara e uma prateleira bem próxima à minha cabeça, com alguns vasos pequenos na cor preta. Quero agradecer muito o convite, a Silvia que me chamou para moderar essas duas rodadas virtuais de conversa, que é linda demais. E a minha primeira vez, só antes de começar a falar do tema, a minha primeira vez no Social Good, no Festival Social Good Brasil, foi há 2 anos atrás, e foi o primeiro festival que eu chorei, porque era muito forte, era muito lindo, desde das conversas, tudo que aconteceu, até o DJ Felipe tocando à noite, tudo para mim foi muito especial, porque a gente estava falando sobre tecnologia para o bem. Isso é tão importante, que a gente costuma olhar para dados como uma forma de manipular a sociedade. Não, a gente pode usar isso para esses dados, para uma transformação de uma realidade. Bom, para começar a nossa conversa, e eu vou chamar nossa primeira convidada daqui a pouquinho, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se é possível de um filme transformar uma realidade, será que um filme consegue transformar uma realidade em que ele é exibido? E a outra pergunta também muito importante a gente fazer é de que forma o cinema pode impactar a realidade e promover mudanças. Isso que a gente está falando, eu descobri, eu já estava começando a fazer e não sabia que tinha um nome, chama-se documentário com distribuição de impacto. Pode ser documentário, como pode ser outras peças audiovisuais, outros projetos. Mas quando a gente está falando sobre filmes que transformam a realidade, a gente não tem noção do potencial que ele tem. Ele pode, um filme, um documentário, ou uma peça, ou uma ficção também, ele pode, através de uma campanha de impacto, ele pode mudar uma ideia, inicialmente. Ele tem esse poder de a gente questionar as nossas crenças e atitudes e pensar o que a gente quer mudar, o que a gente quer criar enquanto ideia, uma realidade. Como ele pode também mudar um comportamento de um grupo, ou seja, ele pode, por exemplo, não apenas mudar o pensamento, mas estimular as pessoas a comprar ou a boicotar um produto, por exemplo, ou a ser voluntário de uma causa. Então, a gente consegue influenciar no comportamento através de uma campanha de impacto. Mais do que isso ainda, ele pode construir uma comunidade.
que isso é muito potente. Estamos cada vez mais falando de trabalhar em grupos, em conexões. Eu mesmo sou entusiasta das conexões e por isso, para mim, é tão importante trabalhar com isso. Ele pode criar comunidades ligadas a um tema, a um ponto focal, para servir ou dar apoio ao que a gente está trabalhando no filme. E ele ainda, além disso tudo, ele pode mudar uma estrutura. E quando a gente fala de mudar a estrutura, a gente está falando de leis e políticas. É possível, e já temos histórias de documentários que mudou leis de países, ou que criou novas leis para o país a favor de alguma causa importante. E aí eu tenho um grande prazer, assim, e não é exagero, a Rossana me arrepia porque é a minha musa inspiradora na área de documentários com distribuição de impacto. A Rossana hoje, eu vou te dizer que hoje ela é uma das maiores referências do Brasil e, quiçá, fora do Brasil também, tenho certeza. E ela vai conversar comigo agora, porque a gente vai falar do documentário Menino 23. Esse é um documentário que foi lançado em 2016, dirigido pelo Belisário Franca, e com a produção de impacto da Rossana Gesteira. Para quem... vou chamar a Rossana agora, e aí eu vou perguntar querer saber de vocês se vocês assistiram o documentário, que basicamente ele fala um pouquinho sobre uma pesquisa do historiador, que é o Sidney, sobre o nazismo no Brasil, quando ele descobre que 50 meninos negros foram retirados de um orfanato para serem escravizados. Bom, vamos começar com a Rô aqui. Rô, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Rick. Um abracinho para quem está vendo a gente, já que a gente ainda está em distanciamento. Uma alegria, de verdade. Fiquei emocionada nessa apresentação, emocionada por estar aqui fazendo parte da 10ª edição do SGB, do Social Good Brasil. É uma honra, de verdade, principalmente falar de um assunto do qual eu tenho um grande afeto, né, e que me move muito. Então, antes de começar, né, a essa prosa, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, ruivo, acobreado, tenho os olhos castanhos. Estou com um vestido azul marinho, um colar com umas pedrinhas, com uns cristalzinhos, e estou usando um fone de ouvido preto, que tem um microfone pequenininho, para vocês me escutarem bem. Então, e sou sardenta e falo muito com as mãos, como estou fazendo agora, e sorrio quase o tempo todo. Então, me autodescrevi, então a gente já está pronto para a gente papear. Então, falando um pouco sobre essa introdução em relação a documentários com distribuição de impacto, e aí vou voltar um pouquinho para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui, né? Já que é um trabalho tão novo, que está emergindo no Brasil. A minha formação inicial ela em publicidade, eu fiz uma carreira em mídia, e aí num determinado período da minha carreira eu fiz uma virada de chave, comecei a empreender com tecnologia, aí depois mudei de novo, fui para a área social, trabalhar com projetos ligados à arte e cidadania aqui no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio. E nessa trajetória foi quando eu entrei para o audiovisual, a partir de um convite da Giros Filmes, Belisário Franca, a Maria Carneiro e a Bianca Lente. Na ocasião, eu estava em produção do documentário Menino 23. O Belisário estava vindo de uma série de participações em festivais de laboratório, onde ele estava indo com o Menino 23. Ele participou de um workshop, se não me engano, acho que em 2012, ele estava no Hot Docs, e na ocasião estava uma entidade que é a BritDoc, mas agora é a Doc Society, e eles estavam fazendo um workshop com os realizadores sobre Impact Campaign, enfim, campanhas de impacto. E ali ele teve o primeiro contato com essa forma de pensar a distribuição de uma maneira diferente. Então, e aí ele ficou maravilhado. Quando ele voltou para o Brasil, ele já veio com foco de que ele precisaria pensar na distribuição do Menino 23 de uma maneira diferente, não só nas janelas
clássicas da distribuição comercial, mas sim pensar numa distribuição integrada a essa distribuição clássica, mas que fosse uma distribuição de impacto e aplicando o que ele tinha aprendido no workshop. E aí veio o convite para mim, que a gente já tinha outros tipos de relações de mercado, e aí veio o convite para fazer a produção de impacto do 1923. Foi a primeira vez que eu tive acesso a esse termo, a esse universo. Isso foi em 2015. Então, estou caminhando aí para completar um ciclo de Saturno de 7 anos trabalhando na distribuição de impacto, e desde então, ali eu me entendi, eu me encontrei nesse ofício, porque eu juntei as habilidades que eu tinha em comunicação, né? E o conhecimento que eu tinha em mídia, em desenvolvimento de parceria, e integrado toda a parte social que eu já estava vivendo, né, com projetos de arte e cidadania, e integrou o dispositivo do audiovisual, do qual eu sou uma entusiasta, eu sou apaixonada por cinema, e aí eu consegui né, juntar esses três frentes do qual me move muito. Então eu posso dizer que eu me encontrei assim em um ofício. Bem, a distribuição de impacto, quando a gente começa a falar sobre isso, nada mais é do que você pensar na estratégia de comunicação do seu filme, né? E aí estamos falando aqui de documentários e pegando o Minuto 23. O primeiro trabalho que eu tive com a Giros, e começou de dentro para fora, foi entender, tá, que história é essa que a gente está contando? O Belisário, enquanto diretor, e a Giros, enquanto produtora, já tinha uma ideia bem clara do que eles queriam e que tipo de história eles queriam contar. Já tinha todo um formato artístico que o Belisário já tinha idealizado, e aí eu entrei nesse momento. E ali a gente teve uma imersão em equipe. Tipo, tá, que filme é esse? Para quem que a gente quer levar esse filme? Porque a gente geralmente pensa que a gente quer que o nosso filme seja visto por o maior número possível de pessoas. Ótimo, isso é uma estratégia de comunicação massiva. Mas quando a gente está falando de impacto, para quem você está fazendo esse filme? E o que motiva você, enquanto realizador, a colocar esse filme no mundo? Acaba sendo perguntas existenciais que a gente faz quando a gente vai começar a desenvolver a campanha de impacto. Enfim, a partir de uma boa história, de um filme muito bem feito e artisticamente bem feito, a gente começou a pensar, tá, quem é o público que a gente quer que assista esse filme? Para que é esse filme? E é curioso, eu não sei se a maioria de vocês já viu o filme, porque ele está disponibilizado numa plataforma Videocamp, que é para exibições públicas e gratuitas. Mas, inicialmente, o filme tem um recorte, porque ele aparece no mundo a partir de um tijolo com suástica, né? E para contar a história de 50 meninos que foram escravizados por uma família da elite brasileira, e eles foram para o interior de São Paulo e foram escravizados por 10 anos, e depois eles foram soltos sem o menor cuidado, né? Foram libertados sem menor cuidado, e ali a gente inicialmente a camada era: tem uma família com ideal nazista que estava escravizando 50 meninos negros. Mas à medida que o filme se pôs, percebeu que era algo muito maior, que ali estava se tratando de um racismo estrutural, e qual seria a vocação desse filme no mundo. E aí, como o Rick falou para vocês, o documentário ele nasceu a partir de uma tese de doutorado do Sidney Aguilar, que é um historiador e educador, e é um cara muito carismático, muito inteligente, muito articulado, e ali a gente entendeu que o filme também, além de abordar o racismo estrutural, ele tinha uma vocação genuína, natural para a educação, porque vinha de vários fatos históricos, estava colocando ali posta a questão da década mais racista que a gente tem no Brasil, que teve no Brasil, que é a década de 30, que veio se arrastando, e tem todo um paralelo com o tempo que a gente está vivendo agora.
E ali a gente entendeu que o próprio Sidney, que era o narrador do documentário, teria uma ação importante no desenho da campanha de impacto, colocando o filme a serviço da educação. Então, quando a gente começou a desenhar a campanha de impacto, a gente começou a ver a potência dele a partir da história. Então, a história contada já estava colocada posta ali. O racismo estrutural, a vocação natural para ser um dispositivo a serviço da educação, e que o filme também poderia ser um dispositivo a serviço da justiça, né? E aí a gente foi buscar os órgãos jurídicos e parceria com o TRT, e parceria com a OAB, e parceria com várias entidades ligadas à parte jurídica, porque na ocasião, quando a gente também trata da estratégia da campanha de impacto, a gente analisa o contexto, porque a distribuição de impacto ela opera no real, né? Então a gente integra a estratégia da distribuição clássica, normal, que tem estratégias de festivais, vai para TV, ou TV aberta, ou para streaming, vai de acordo com o desenho da distribuição, né, normal, e a campanha e a distribuição de impacto ela é integrada a isso. E entendendo qual é o público importante que o filme precisa chegar e que está numa posição de melhor. Que está numa posição que possa promover mudanças usando o filme que está sendo produzido. Então, quando você começa a desenhar essa campanha, você começa a perceber o seguinte: quais são a vocação natural do filme, como é que está o contexto atual que vai receber esse filme, como é que está o mundo, o que está sendo falado, o que está sendo discutido e refletido no tempo que o filme for lançado. Então tem a questão da existência do filme, de pensar quais são as possibilidades de existência desse filme para além da tela do cinema. Então, sempre um convite inquietante para os realizadores pensar, além do que está sendo posto de distribuição, qual é a vocação e quais são as possibilidades de existência desse filme que possa servir a um público que está numa condição melhor de promover mudanças usando o filme. Bem, e aí a estratégia começa a se desenhar. Você já tem qual é a história, quais são as possibilidades reais que ele pode promover mudança, quem é o público que está na melhor condição de ajudar você a promover a mudança, e você começa a mapear esses públicos, né? Quem são os jornalistas que dialogam e falam sobre essa temática? Aí você mapeia. Quais são os festivais mais sensíveis e que possa ter um olhar atento e cuidadoso para o filme que você está colocando no mundo? Mapeia. Quem são os ativistas? Quem são as instituições? Quem são as escolas e as universidades que têm projetos que já estão acontecendo, que você pode colocar o filme a serviço, criar exibições fechadas? Qual é a rede de cineclubes que pode receber esse filme? E, atualmente, quando a gente fala agora em plena pandemia e a gente está num festival que celebra a tecnologia para o bem, para você exponenciar conhecimento, a gente está vivendo num tempo que, na ocasião do Minuto 23, não tinha tanta proliferação, mas hoje em dia a gente tem várias janelas virtuais, né, de exibição de filme. Então, agora está mais até divertido fazer distribuição de impacto, considerando todas essas janelas digitais possíveis e democráticas que é possível para você distribuir o filme. Mas voltando na estratégia do Minuto 23, uma vez isso mapeado, eu tive uma imersão, né? Eu precisei fazer uma imersão com a equipe e comecei a buscar os parceiros e aliados que estavam numa condição interessante que eu pudesse começar a mostrar o filme. E a gente começou, nessa estratégia de construção de audiência, de criação de vínculo, foi iniciado uma jornada de exibições seguidas de conversa, de debate, reuniões, exibições fechadas, para também ter um cuidado em relação ao direito autoral, para o filme não vazar e tal. Mas eu entrei no projeto, e aí contando um pouco na linha do tempo, na produção. Eu entrei 7 meses antes do filme ser lançado.
Isso já é um entendimento da própria produtora, que ela precisava ter uma pessoa que pudesse estar no marco zero do desenvolvimento de toda a comunicação em relação ao filme. Então, eu, quando entrei, a campanha de impacto começou com essa imersão, esse mapeamento. Uma vez já definidos os objetivos de impacto, quem eram os parceiros e aliados que seriam importantes para conhecerem um filme antes, e quais eram as ações iniciais que eu precisava fazer, eu fui para campo, e no paralelo eu comecei a criar todos os dispositivos de comunicação junto com o apoio da produtora e alinhado com os parceiros comerciais. O filme tem a parceria comercial da Globo News, do Canal Brasil, também vinha de um investimento do fundo setorial, BNDES, enfim. Então, uma vez articulado e combinado como que a gente ia fazer, começou a se criar toda a parte de como é que a gente ia dialogar com esse público, como é que a gente ia começar a criar vínculo. Então, foi construído toda a parte digital, site, redes sociais, fomos ver as editorias que a gente ia trabalhar, montou-se uma equipe multidisciplinar. Então, eu era produtora de impacto, mas teve 7 frentes de atuação, né? A equipe de gestão de rede social, que eram 2 pessoas, tinha o designer que estava com a gente, tinha as pessoas de curadoria, que a gente começou a ter diversidade, e essa era a ideia de uma equipe que pudesse dar conta da diversidade e da complexidade do filme que a gente ia colocar no mundo. E a gente teve uma assessoria de imprensa muito parceira, que nesse projeto foi a primeiro plano, da Ana Luísa Miller, que fez uma estratégia de assessoria muito, muito integrada com a visão que a gente queria para o filme. Então, teve todo o mapeamento do jornalismo independente, teve conversas direcionadas com alguns jornalistas de uma forma bem acolhedora e próxima como a gente queria. Então, a distribuição de impacto, ela para acontecer de uma maneira bem integrada, você precisa ter um produtor de impacto ou alguém da equipe que possa fazer esse papel para não se perder no caminho, porque a produtora em si, o diretor, tem outras frentes de atuação, então precisa ter uma pessoa que vai tocar, né, com disciplina e estratégia a campanha para acontecer. Mas você precisa ter um bom time de digital, que possa fazer uma estratégia digital, que possa fazer uma boa gestão de rede. Hoje em dia a gente não sobrevive sem isso, porque a gente está falando de construção de audiência e as pessoas estão lá, mas a gente também precisa criar outras formas próximas e outro tipo de abordagem para fazer com que as pessoas se abram e que gostem e que queiram se apropriar do filme que você está criando, né? Você está trabalhando. Então, a equipe de digital é muito importante e a assessoria é muito importante. Então, eu falo que é uma trinca potente para desenho da distribuição de impacto. Então, o Combinando 23 começou assim, e aí a gente iniciou a jornada com as exibições seguidas de debate, e isso só foi crescendo, porque à medida que a gente foi seguindo com as exibições e construção de parceria, isso também foi retroalimentando as redes sociais. Isso também foi retroalimentando a indicação e as conexões, né? Aí que a gente começou a celebrar de verdade a potência do que é a colaboração de verdade e a potência do que é você trabalhar com audiovisual que tem uma causa, a narrativa muito importante. E o Menino 23 teve uma trajetória linda. Foram 4, 5 anos de projeto, também só foi possível porque eu estava incubada na produtora, mas ele criou um pouco que o Rick falou, né? Ele teve um olhar para mudança de mentalidade, para construção e fortalecimento de comunidade, e ele também teve um ativo para mudança de estrutura, porque com isso a gente conseguiu alguns ganhos com a parceria da OAB de abertura de comissão da verdade em relação à escravidão negra no Brasil, tombou a fazenda onde os meninos tinham sido escravizados para segurar a memória, né, em relação à reparação. Então, foi um filme que foi minha porta de entrada para o audiovisual e abriu o meu caminho
para a distribuição de impacto. Lindo demais. Rosana, eu ia até te perguntar sobre esse arco longo do impacto, porque diferente de um filme, ele não acaba rápido. Mas antes disso, eu queria fazer um pedido. Temos uma pergunta do Matheus, que ele quer saber como é que foram as críticas com relação à temática desse documentário. E um pouquinho antes de você responder, eu queria ver se a gente poderia ver o trailer do Minuno 23, e aí depois você responde a pergunta do Matheus com relação às críticas ligadas Combinadíssimo. Pode ser? Vamos ver o trailer? Solta aí, vamos lá ver junto. A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? Era numerado. Era por escala, né? Tá, mano. Ele quis preto só. Porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhado nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheguei a mão e eu ficava de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe do que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Esse filme, até hoje, para a gente participar do debate, eu reassisti. Ele é muito forte, ele emociona muito, ele tem uma potência muito grande. Assim, quem não viu ainda, vejam, como a Rosana falou, que está na plataforma Videocamp, que está no site do festival para vocês poderem assistir. O Matheus Souza falou que ele está impactado com as temáticas dessas obras, e é isso mesmo. Eu acho que quando a gente está falando de filmes, produções de documentários com distribuição de impacto, tem muito a ver com o coração, né, Rosana? A gente tem que ressoar muito, você enquanto produtora de impacto, e fazer uma estratégia para transformar, para um filme não parar numa tela de cinema ou numa janela virtual, para ele continuar produzindo mudanças, tem que ter uma comunicação, uma ressonância muito grande com o que você acredita, né, Rosana? Eu queria te perguntar, porque o Matheus faz a pergunta se recebeu muita crítica por conta da temática do documentário. Você consegue falar um pouquinho sobre como é que foi a sua ligação pessoal com esse primeiro projeto de impacto e também como é que foi a recepção, as críticas? Boa. Como é que isso pegou em mim? Na verdade, eu falo que eu tenho muito carinho por esse filme e toda vez que eu vejo ele, já assisti ele inúmeras vezes, eu me emociono sempre, porque o Minuno 23, ele teve uma mudança interna em mim, sabe? Interna. Porque a questão do racismo estrutural, ela atravessou em mim. De uma certa forma, eu sempre fui uma pessoa idealista, sabe? Eu acredito nas pessoas, eu acredito na potência das pessoas. Às vezes eu me acho até um pouco ingênua, mas eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé na vida. Eu sou uma pessoa de fé, né? No sentido não religioso, eu sou uma pessoa de fé na vida. Eu acredito assim mesmo, na beleza de viver. Qualquer ligação que a gente faz com a Rosana, a gente termina a ligação com o astral lá em cima e os projetos empolgadíssimos. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque, assim, eu tenho eu falo que sou aquela pessoa automotivada, assim, sabe? Às vezes eu acho uma coisa assim e ela me dá uma... Porque eu tenho essa fé mesmo nessa
nessa energia da vida. E aí, quando me chamaram para fazer esse trabalho, o Belisário me mandou o filme. Quando eu vi o filme, eu falei, gente, eu não tinha, eu fiquei muito mexida e eu falei, eu quero fazer isso. E à medida que eu fui trabalhando a distribuição de impacto, eu fui me mudando também. Então, eu acho que todos os filmes que eu abraço para fazer distribuição de impacto, eles me mudam um pouco, sabe, de uma certa forma, porque a gente está trabalhando com cinema, trabalhando com imagem, com som, sabe, a imagem em movimento, você está colocando uma história ali, está promovendo que o outro pense em novas realidades, em novas formas de olhares, sabe? Então, o Menino 23, comigo, nessa minha motivação, veio disso. Porque eu já sou uma pessoa assim, eu me comprometo, eu sou engajada, eu sou naturalmente uma conectora, então aquilo ali fez muito sentido para mim. Então, o Menino 23, eu sabia o que ele tinha provocado em mim, e eu imaginava o que poderia provocar no outro. E aí vamos pegar isso em relação à crítica que o Matheus trouxe. Toda obra artística, você coloca no mundo, você está à mercê de pessoas gostarem ou não gostarem. De uma certa forma, e quando a gente fala de filmes que têm essas narrativas com causas bem densas, né, estruturais e tudo mais, quando a gente faz a análise de contexto para colocar a distribuição de impacto, o Menino 23 ele está num contexto que ele tem baixíssima rejeição, porque assim, ninguém vai em encontro a uma situação posta de racismo estrutural. Ele existe. E as políticas, isso só vai mudar se a gente tiver a clareza de que isso existe. A gente precisa falar disso. A branquitude precisa se assumir, assim, a gente precisa dar conta disso, sabe, também. E a política antirracista entrou para nunca mais sair, assim, pelo menos na minha vida. Então, o que acontece com o filme é o seguinte, a gente sabia que ele teria baixíssima rejeição. Ninguém ia contra isso. Mas a gente sabia que era uma história densa, porque era uma história que a gente estava revelando, que a gente poderia, inclusive, inquietar, incomodar algumas elites, algumas pessoas das elites, que inclusive, usufruíram disso, né? E não abrem mão dos seus privilégios. Então, a gente imaginava que em algum momento ia sair. Vou te dizer que, no geral, o filme foi muito bem recebido pela crítica, pelos críticos, o filme foi premiadíssimo, ele culminou com o prêmio do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, onde ele ganhou o prêmio do júri e ganhou o prêmio do voto popular. Eu falo para o Belisário que esse prêmio é meu. Maravilhoso. O prêmio é meu. Mas e foi premiado internacionalmente também. Então, assim, em relação à crítica, o método dele foi super bem aceito. E em relação ao impacto, ele incomodou. Mas a gente queria que ele incomodasse. Porque um filme como esse, a nossa expectativa é que você não passe incólume. A gente quer que você se inquiete, quer que você... Todo mundo, né? Então, na verdade, a parte artística ele foi super bem recebido, muito, mas a gente incomodou um pouco essa frente. Mas nada de que impediu as nossas ações e que fizesse o filme ser apropriado pela audiência que a gente queria, sabe? Então, assim, o movimento negro se apropriou do filme. Na ocasião que a gente lançou, estavam as escolas sendo ocupadas do ensino médio. A gente ofereceu o filme para as escolas que estavam ocupadas no Rio, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco. À medida que as pessoas iam conhecendo e sabendo disso, a gente foi liberando o filme com cuidado para que eles pudessem usar. E aí, essa aproximação toda é que fez a gente começar a dialogar com o Videocamp, porque eu estava ficando louca com os pedidos de exibição, não dava conta, e aí ele falou, cara, como é que a gente exponencia isso, como é que a gente escala isso de uma maneira que a gente consiga mensurar, interagir, e fazer isso de uma maneira legal, e que a gente não enlouqueça também, porque tem essa questão, né, de que quem entra nessa profissão, tem dois cuidados. Um, de você ser resiliente e continuar na toada no que está desenhado e na equipe que está ali, acredito, porque sempre dá certo, mas você precisa se cuidar também, emocionalmente.
Porque tem uma como são entrega histórias, muito né? grande, né, Rossana? Uma, Tem uma uma entrega. energia muito. O É. Belisário fala duas coisas que eu reproduzo porque eu acredito nisso. Ele fala que para colocar um filme no mundo, fazer cinema dá trabalho pra caramba. Muito trabalho. E você tem a hora homem, que é o trabalho, o labor, a forma de como você sistematiza e você coloca isso em prática e coloca no mundo, mas você tem a hora alma. E se a hora alma não tiver integrada, e aí quando fala assim, da onde veio isso? Da onde veio essa vontade, essa energia? Cara, você não segura a onda. Então, é um trabalho que você também precisa se autocuidar, sabe? Você vai fazer uma exibição de impacto para uma comunidade. Eu rodei em muitas comunidades levando isso, associação de moradores, favela, exibir esse filme em muro, sem estrutura, sabe? E eu me preparava emocionalmente, porque eu sabia que isso, de alguma forma, ia me afetar. Me afetar emocionalmente, porque eu fico transbordando esse troço. E aí eu comecei a fazer uns rituais, assim, de beleza, aqui, e para segurar a onda, saca? Porque é um trabalho maravilhoso, mas ele também te despende muita energia. Eu ia até te perguntar, você fala muito sobre, por exemplo, no caso do Menino 23, descobrir qual que é a vocação dele, qual que é o objetivo dele. E uma das coisas principais era com relação a, não é desmistificar, mas tornar a público o racismo estrutural, né? Como é que você falava? Tem uma frase que define bem ele. Porque na verdade a gente queria. Eu esqueci agora o raio da palavra. Mas assim, a tipo... gente queria deflagrar, a gente queria colocar isso numa luz, dar luz, né, ao racismo estrutural no Brasil. E quando a gente fala da vocação dele, natural da educação, e o Sidney é maravilhoso para botar o dedo na ferida, a gente falou, cara, vamos começar a fazer isso, então, com algumas escolas da rede que ele já atuava, e em grupos de universidade que já estava com organizações do movimento negro bem estruturado, sabe? E aí a gente começou a oferecer o filme, e a gente desenvolveu uma cartilha que a gente elaborou com mais outros 2 educadores. Falou, cara, vamos começar a usar isso na educação. E aí a gente também, e essa foi uma boa sacada, assim, foi uma coisa do divino. A gente firmou uma parceria com a OAB, como falei, eles estavam abrindo as comissões da reparação negra. Eles estavam iniciando com 4. Quando eu fiz uma exibição para eles no Rio, muito grande até, tinha umas 120 pessoas, fechado num grande auditório que tem aqui na UAB do Rio, e aí na ocasião o Humberto Adami, que virou um grande parceiro de vida, assim, ele falou, olha, esse filme é sensacional, esse filme tem muita potência, e eu queria fazer um acordo, estabelecer um acordo institucional da gente usar o filme, adotar o filme como dispositivo para falar sobre racismo estrutural. E aí a partir disso, a gente vai abrir novas comissões. E aí vamos falar de exibições alternativas, porque tem abundância e tem possibilidade de você levar o seu filme para além da tela do cinema. Nesse projeto, com a OAB se tornou um parceiro de exibição. A OAB no Brasil tem 550 seccionais espalhadas em todo o Brasil. Você imagina que a gente fez um acordo de colaboração operacional. Eles falaram, olha, a gente vai dar a estrutura, a gente dá a organização, a gente colabora com assessoria de imprensa, a gente divulga nas nossas redes, e vocês precisam só liberar o filme, com cuidado e tal, e se possível, o Belisário, Sidney ou você, aí o time está também a serviço para debate. E a gente fez essa colaboração institucional em 2017, no final de 2016, início de 2017, e ele foi o meu maior exibidor, porque foram... A OAB, a Ordem... A Ordem dos Advogados do Brasil. Essa colaboração já tem muitos anos, até hoje eles fazem exibição, então a gente faz essa conta. São 126 exibições realizadas até agora, e nessas ações 30 mil pessoas foram impactadas, e mais
se não me engano, 8 novas comissões da verdade da reparação negra foram abertas, e aí, com isso aí teve uma parte jurídica que teve o desdobramento, uma carta protocolada com todos os aspectos possíveis para combater o racismo estrutural, políticas antirracistas. Cara, e aí, isso não tem mais nada a ver com o filme, isso não tem nada mais a ver comigo, mas tem a ver com a causa. Então, eu ia te perguntar, isso. Desculpa, te interrompi, pode falar. Não, eu ia te perguntar disso, de que você falou não tem mais nada a ver comigo, tem a ver com a causa, porque o impacto do Menino 23, a gente está falando de um filme de 2015, e hoje estamos em 2021, ele foi lançado em 2016, né? E hoje, ele, com o momento nosso da pandemia, a gente teve as salas virtuais muito mais divulgadas e democratizadas, a gente tem mais opções. Você consegue fazer uma leitura do impacto hoje, do arco de impacto dele hoje, neste momento em que a gente tá mais virtual do que antes? Ele continua impactando muito? Continua. Eu vou pegar uma pergunta que o Eric colocou aqui em relação ao Twitch. Eu fico pensando o seguinte, na ocasião que a gente lançou o Menino 23, se fosse nesse tempo, com essa exponenciação de salas virtuais, essa proliferação de streams e tudo mais, eu acho que o alcance do Menino 23 poderia ter sido maior, mas... E aí vamos trazer essa questão do contexto. Como o racismo estrutural ele existe e ele não mudou, né? A gente, inclusive, está vivendo períodos complexos. As novas plataformas de streaming acolheram o Menino 23. Então, como eu falei do Videocamp, Eric, o Menino 23, ele está na Globoplay, ele está no Wayplay, ele está no Videocamp, ele está no Pragna, ele está na Apple Plus, ele está em um monte de... Ele está no YouTube. As exibições não estão acontecendo presenciais, exceto as exibições da OAB, porque eles estão fazendo presencial por conta Mas, assim, eu acho que, hoje em dia, com a proliferação da segmentação, por exemplo, o Menino 23 precisa estar na Afroflix. Ele não está. Eu acho que não está. Ele precisa estar na Todos Plays, sabe? Ele precisa estar nas plataformas também que estão na busca de democratização de acesso. Porque, gente, distribuição de impacto, ele é isso, ele é um convite permanente para as equipes de produção a pensarem a cauda longa do seu filme, pensar para quem que é esse filme e fazer com que esse filme, de alguma forma, seja já apropriado para esse segmento específico, e ele é um convite de um olhar descentralizado de distribuição. Isso não quer dizer que a gente não vai ter distribuição clássica, ela precisa existir e ela tem que existir, porque nada mais belo e maravilhoso quando você está no cinema, telão, né? E tu tá ali naquele mundo e você é catapultado para outra dimensão. Eu acho que essa experiência é maravilhosa. Só que a gente tem uma distribuição bem precária de cinema no Brasil, sabe? Só 10% das cidades do Brasil tem isso. Então, a gente tem que falar de descentralização, sim, de distribuição, para a gente poder levar cinema para onde as pessoas estão, da forma que elas puderem assistir. Vai na telinha do celular, vai no computador, vai num cineclube, vai apresentar o filme no muro, como eu apresentei, vai como pode, mas que as histórias consigam chegar, que o cinema consiga chegar. Porque, na verdade, a gente está falando o seguinte, o cinema ele transforma a partir das histórias, né? desse mix de sensação que traz na gente. Mas o encontro que o cinema promove é onde provoca mudança, porque as pessoas estão lá mexidas, sabe? De alguma forma fez um sentido na vida delas, deu um clique ou deu um gatilho, e aí você precisa elaborar isso. Então, esse encontro que o cinema promove, e eu acho que isso vai ser eterno, é um pouco isso. E aí eu queria só dar um espaço, senão eu fico falando, que eu amo falar e tem pouco tempo, mas para quem está assistindo a gente, todo esse movimento me levou a fazer parte de um movimento chamado Good Pitch Brasil. E aí, o que é o Good Pitch Brasil? E aí depois a gente coloca o link, eu coloco aqui para vocês, que é o seguinte, ele é um programa, ele é uma plataforma de networking mundial que promove encontros
no mundo inteiro. Ele nasceu na Inglaterra em 2007, que entenderam que a construção de audiência e a potência de filmes para promover mudanças era real, e eles sistematizaram isso em várias ações. Uma delas, o Impact Guide, que é maravilhoso. Que é maravilhoso e que a gente vai colocar aqui para vocês, porque ele é um código aberto, aonde tem cases do mundo inteiro. O case do Menino 23 completo está lá. Então, é um dos cases brasileiros que está na biblioteca da Doc Society. Ele tem toda a metodologia aberta, então eu convido a vocês a explorarem o universo da distribuição de impacto. Tá? E a outra frente é o Good Pitch, que é essa celebração da colaboração, onde a gente junta realizadores, documentaristas, com aliados e parceiros que possam fazer o filme ir adiante, ter uma maior potência de alcance, além da tela do cinema. E aí eu faço parte desse grupo, e a gente realizou a primeira edição ano passado, com uma convocatória, onde teve 4 projetos, onde a gente se conheceu, Rick, e agora a gente está no processo da segunda edição, teve um edital recentemente, e agora está no processo de seleção, e o Good Pitch Brasil, a segunda edição vai acontecer o ano que vem, e isso, na verdade, eu queria falar, porque o mercado da distribuição de impacto, ele veio para ficar. E muitas pessoas não tinham se tocado ainda, ou então escutando isso que a gente está conversando, e que falam, gente, mas eu faço isso. Sim, você faz isso. E tem uma sistematização, e tem um mercado emergindo, e a gente está profissionalizando esse mercado. A gente quer que a gente seja acolhido na indústria do cinema, e que é um convite para o cinema pensar de uma forma diferente, acolhedora e empática para fazer distribuição dos seus filmes no Brasil. E, de fato, Rossana, é algo muito interessante, porque eu participei do Good Pitch e o clima de colaboração é muito grande. Não existe competição ali entre as produtoras, entre os produtores. É uma coisa muito da união. Para quem quer se aprofundar sobre um pouquinho mais sobre distribuição de impacto, o impactguide.org é um beabá e super gostoso de ler, ele é super didático, super coloquial, tem em português, em francês, em árabe, em chinês, em espanhol, em inglês, se eu não me engano. Então, tem várias línguas, ele é super acessível e você começa a entender como é que você constrói uma campanha de impacto. A gente está quase terminando, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu imagino que tem gente que está assistindo agora a nossa conversa e que não é da área de cinema. E quando a gente fala sobre produções de filmes com distribuição de impacto, a gente tem visto muitas profissões na área de comunicação migrando para produções de impacto, ou seja, não precisa se formar no audiovisual obrigatoriamente. Por exemplo, é o jornalismo investigativo. No Good Pitch, a gente tem muitos jornalistas investigativos que falaram, é isso que eu quero fazer da vida, porque eu me encontrei. Fala um pouquinho sobre essa abrangência, que não se resume só aos profissionais, como você mesma, que é formada em publicidade, né? Essa possibilidade para gente que não se formou em cinema e que se identifica com essa causa, com esse tipo de trabalho. Vou falar. Antes, eu coloquei aqui o link de um filminho lindo sobre o Good Pitch Brasil, que explica rapidinho como é que é. E para quem quiser saber mais sobre esse universo de distribuição de impacto, foi lançado recentemente, tem todas as plataformas de áudio, o podcast Documentários Transformam, 4 episódios, cada episódio é com 2 convidados, e ele é mediado pela jornalista Ana Paula Souza, que é uma querida, e é uma jornalista que entende a potência de filmes com causas nas narrativas. Então, pegando o gancho, olha, eu conheço o ofício, eu falo ofício porque ele é uma coisa do produtor de impacto, ele pode vir de qualquer lugar. E eu acho que tem uma coisa em comum para as pessoas que acolhem e que assumem esse ofício, quero fazer, vou fazer, que é essa motivação, assim, é uma motivação de vida, ou então são causas que movem a
pessoa. Então, como eu falei, essa causa antirracista, ela me move, outras causas de gênero, elas me movem, e é isso que me leva, sabe? Então, de uma certa forma, esse aquecidinho de coração, ele está em todo mundo que tá nessa profissão atualmente. Mas, assim, tem muitos jornalistas investigativos que se entenderam como documentaristas e assumiram esse papel de distribuição de impacto. Eu vou dar um exemplo que eu conheci recentemente, sabe essa coisa da vida? Recentemente, Thaís Lazeri é uma realizadora aí de São Paulo, ela tem a Fala, a produtora dela é a Fala, mas ela veio do jornalismo investigativo, e se entendeu enquanto realizadora assim, e ela aplica a distribuição de impacto de algum tempo. Numa conversa entre ela falou, gente, a gente faz isso há muito tempo, a gente não sabia, mas isso existe. Então, a Thaís é um exemplo, mas assim, tem muita gente que vem de comunicação mesmo, como eu falei, né, publicidade, jornalismo e tudo mais. Eu estou vendo muitos mobilizadores locais, assim, sabe? Produtores de cultura, articuladores de cultura, produtores culturais. Que acontece? A gente está falando aqui de filmes, né? Mas a gente tem outras expressões artísticas que, com a pandemia, precisaram migrar para o online e precisou dialogar com essa linguagem audiovisual, e que também estão entendendo a potência de você pensar estrategicamente, empaticamente, levar o seu conteúdo para públicos que estão naquela causa, que estão naquelas narrativas. Então, vou dar um exemplo assim, que eu tenho visto muito, que está migrando muita gente disso, assim, sabe? Os mobilizadores de comunidade, tem vários que estão migrando para esse fim. Então, vou pegar um exemplo de uma peça-filme que está proliferando nesse período. É uma peça-filme chamada, do Grupo Bonde, se chama Desfazenda, Não Me Enterre Fora Desse Lugar, que é do dramaturgo Lucas Moura, e a direção é da Roberta Estrela Dalva. E aí, para fazer um link com o Menino 23, ele foi inspirado no Menino 23. E essa peça, ela dramaturgicamente, ela é sensacional, ela é uma peça-filme, eles se colocam como uma web, eles estão se colocando até, é uma peça-filme, mas acho que vai derivar para um documentário e tudo mais. E para você ver o quanto é que a potência das histórias, eles fizeram uma história maravilhosa, inspirada no filme do Belisário. A gente participou da exibição e foi uma emoção ver o Sidney e o Belisário, e a gente olhando assim, cara, como é que isso tá com uma peça maravilhosa e uma mistura com slam. Uau! Peça inspirada no filme. Gente, assim, aí eu fico pensando, são expressões artísticas que podem ser uma performance, pode ser um slam, pode ser uma roda de poesia, mas que tenha essa intenção, porque tem uma coisa que é necessário pensar quando você está fazendo a estratégia. Você tem que ter uma intenção. Que tipo de provocação de mudança o filme tem? E aí vejam que a gente está falando de boas histórias operadas no real, e que elas têm a vocação de provocar alguma coisa em você, ela está posta ali, mas ela não nasce ativista, assim, sabe? Não vou fazer um filme ativista, não, a história, ela se põe ali e ela já tem aquela causa, então você tem que jogar uma intenção ali, tá? O que você gostaria que aquele público fizesse e tudo mais. E aí, pegando a peça, eles fizeram isso e foi tão arrebatador que eu falei, gente, tá tendo uns derivados de expressões artísticas a partir disso, que é muito maravilhoso. Eu acho que essa é a beleza da gente estar se reinventando sempre, e você vê com a tecnologia a serviço, porque a peça está percorrendo, então se vocês não viram, vejam, porque eu fiquei muito, muito impactada com a forma como eles se colocaram, a distribuição deles foi colocada, sabe? Como o Emicida faz isso muito bem, fez isso muito bem com o Amarelo, que eu admiro demais, o Laboratório Fantasma, e eles fazem, para mim, eles fazem distribuição de impacto como ninguém, sabe? Sim. Porque começa tudo com... A sensação que dá que um impacto, estamos acabando um minutinho, mas a sensação que dá é de que quando você tem uma causa, quando ela quer ser contada, e tem alguém com alma para isso, ela vai, não acaba, como você falou, que juntou
o projeto, a campanha do Menino 23, que somou depois esse do teatro, filme, e vai juntando tudo, né? Exatamente, sabe lá para onde isso vai. Eu espero que não acabe, que se reinventem, que nunca acabe, que nunca acabe, e que esse mercado de distribuição de impacto se firme, que a gente tenha novos produtores de impacto produzindo, sendo felizes, ganhando seu dinheiro e produzindo cultura, que eu acho que é assim que a gente muda o mundo. Bonita, eu quero te agradecer muito pela sua participação, por poder compartilhar com a gente. Espero que vocês também tenham gostado da conversa. O Marcos até falou que poderia colocar os documentários nas bibliotecas também, é uma sugestão dele. Sim, boa, Marcos. É ótimo, ainda mais agora com o retorno dos alunos, voltando ao espaço físico. As bibliotecas virtuais, né? E pensando nisso também, que é acessível mais acessível ainda para as pessoas. É verdade, é verdade. Ó, eu espero que vocês tenham, que a conversa tenha sido boa, como foi para a gente, é uma delícia. É muito assunto, e que tem muita informação, como a gente divulgou com vocês aqui. Vejam o Impact Guide, escutem o podcast, acompanhem os movimentos do Good Pitch Brasil e vida longa, distribuição de impacto, né, Rick? A gente acredita tanto nisso, vida longa, isso vai para sempre, isso vai crescer cada vez mais. Nessa construção de rede, né? Nessa construção de rede, então, e aí depois eles vão colocar, tem um videozinho colocou aqui do Impact Guide. E tem o link do Documentários Transformam também. E também, isso, eu acho que é importante falar, só para encerrar agora, um podcast muito bom, de 4 episódios, inclusive você participa, e o Rodrigo, que eu vou falar agora, participa também. Qualquer agregadora de podcast que você vai achar, chama Documentários Transformam. São 4 episódios, que é uma delícia para você se aprofundar e entender um pouco mais sobre documentários com distribuição de impacto. Rosana, muito obrigado pela sua participação, viu? Lindo sábado para você aí nesse Rio de Janeiro ensolarado, viu? Olha, gente, meu afeto para vocês, foi uma delícia, como sempre. Vou ter aqui o link do podcast, vocês vão ficar com o Rick e com o Rodrigo, que também é outro craque querido, e que essa conversa aí seja só o início de outros fóruns, outros lugares para a gente promover encontro e falar sobre isso. Muito obrigada ao Social Good Brasil, à Silvia e a toda a comunidade que faz isso acontecer. Um beijo, bonita. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar com outra pessoa que eu sou apaixonado também. Eu acho que, como a gente separou em 2 blocos, seria legal me autodescrever novamente, caso alguém tenha entrado agora para participar dessa segunda sessão. Eu sou o Rick Vidal, eu sou um homem de pele morena, de estatura média, tenho olhos castanhos, barba, cabelo curto. Eu estou usando uma camiseta estampada com quadrados vermelhos, azuis e pretos. Atrás de mim tem uma parede de madeira clara e uma prateleira acima com alguns vasos pequenos na cor preta. Bom, vamos lá. Muito obrigado, Rô, pela sua participação, Rosana. Dando continuidade à nossa conversa sobre documentários que transformam, e a gente falou sobre o Menino 23, para quem não viu ainda, está disponível para vocês assistirem. Agora a gente vai falar sobre outro documentário de um cineasta que tem uma longa história no cinema, na TV, em diferentes áreas, fazendo ficção, documentário, novela, série, que é o Rodrigo Dias Dias. O Rodrigo está por aqui já? Já estou aqui. Bonito. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom, eu sou o Rodrigo, vou me autodescrever também. Sou homem branco, eu tenho ascendência chilena, então alguns traços indígenas do altiplano. Tenho cabelo comprido, mas está preso num coque. Atrás de mim tem uma parede branca, uma luminária pendente meio amarela. E estou usando uma camisa bem estampada, nos tons da camisa do Rick, mas a minha tem estampas de peixe, de carpas. Tons azul, escuro, laranja, um pouco de vermelho. E é isso. Maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, participando dessa conversa, depois da Rosana, de começar esse papo tão empolgante. Rosana é uma mestra, né? Então estou muito empolgado de estar aqui. Obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Eu queria que a gente começasse, se for possível, passando o trailer e aí fazer perguntas sobre o limiar desse documentário. Pode ser? Pode ser, acho ótimo.
Vamos pedir o pessoal passar para a gente. Eu sempre quis ser mãe. E com 23 anos, engravidei pela primeira vez. Mas os anos passaram e de repente tudo mudou. No final do ano passado, de 2016, eu meio que entendi qual que era meu gênero. Qual que é? Sou menina. Eu já estudei literatura, fui dançarina, tentei tocar saxofone, quis morar em Moçambique. Eu tive muitas dúvidas na vida, mas nunca me passou pela cabeça questionar se eu era ou não mulher. E foi aqui que eu achei seu nome. Um dos capítulos chama Maíra Coraci. Maíra é lua e Coraci é sol. Às vezes eu achava que devia simplesmente aceitar. Às vezes eu achava que devia questionar. Não é fácil saber a melhor forma de lidar com um processo desses. E eu achei que filmar seria a melhor maneira de entender o que estava acontecendo. Esse documentário é difícil a gente falar de documentários de impacto e não se envolver emocionalmente já de cara. Bom, para quem entrou agora às 11, só para resumir, a gente está falando sobre documentários que têm o potencial de mobilizar pessoas para temas diversos, relevantes, e a partir disso também mudar estruturas e criar redes por meio de campanhas de impacto. Eu estou com o Rodrigo Dias, que foi o produtor de impacto do Limiar, que acabou de ser lançado em agosto de 2021, dirigido pela Coraci Ruiz, e a produção de toda a campanha foi do Rodrigo. Rodrigo, eu queria que você contasse para a gente no dia a dia, na prática, como é que foi a campanha de impacto desse documentário que conta a história dessa mãe descobrindo esse filho que é Noah, nesse processo de autodescobrimento, né, e da própria identidade. Como é que foi a campanha do Limiar? Como é que está sendo? Porque a gente está falando de um documentário recém-lançado. Fala um pouquinho para a gente. E obrigado pela sua participação. Bom, que legal. Bom, acho que deu para perceber pelo filme, pelo trailer, o tipo de filme que é, né? Espero que vocês possam ter visto já ou que ainda assistam nos próximos dias. Acho que é legal contar como começou, né? Porque também é o meu primeiro trabalho como produtor de impacto nesse modelo, e aconteceu de uma maneira bem diferente da Rossana. Eu vinha justamente muito desse mundo do cinema, já de mais de 20 anos trabalhando dentro do audiovisual, tendo feito, como o Rick falou, né, diversos tipos de produção em diversas áreas e diversas funções, mas um pouco que eu tinha essa vontade de poder chegar nesses outros pontos, de mobilizar, né? Eu, paralelo a esse mundo mais mainstream do cinema que eu atuava tanto, eu me envolvia muito com causas de ONGs, até com audiovisual, né? Sempre trabalhei com comunicação um pouco para projetos sociais e coisas assim. E foi uma alegria, porque eu trabalhava no Laboratório Cisco, estava produzindo um outro documentário que vai ser lançado ano que vem. E aí teve a oportunidade, a gente participou do DocSP, onde estava acontecendo era o segundo laboratório do Good Pitch aqui no Brasil para produção de impacto. E o Limiar foi um dos filmes selecionados para fazer essa formação. Então, foi muito importante. E aí foi até um pouco de acaso, assim, que eu era um produtor que estava lá e falei, não, vamos se dividir, então cada um vai para uma das áreas e acho que você tem cara de ver essa coisa do impacto. E eu nunca tinha ouvido falar ainda do termo produção de impacto. E foi maravilhoso que durante esse workshop foi uma identificação total, né? A Rossana estava lá, o Rick estava lá, e aí eu percebi que era realmente um campo, uma coisa que eu queria fazer. E aí vem um pouco da história do filme também, né? O filme é um filme autobiográfico, né? Dirigido pela Coraci, e falando um pouco do processo, ele não foi pensado para ser um filme, né? Ele não... Naturalmente, documentários surgem de muitas maneiras, né? E o Limiar, na verdade, começou
A Coracia até estava pensando em filmar alguma coisa, porque ela estava no meio de um doutorado, estudando documentários autobiográficos de mulheres, estudando o feminismo dentro do cinema, e estava pensando se fazia algum exercício para poder, por estudo mesmo, né, por estar numa tese. Mas não chegou nem a conseguir pensar muito no assunto, e de repente o filho veio com a questão de que estava questionando a identidade de gênero. E ela, por ser uma documentarista, naturalmente falou: posso gravar uma conversa? E começou a fazer conversas com o Noah de tempos em tempos. Então, o filme acompanha quase 4 anos dessa história, né? E foi uma coisa muito legal, isso foi feito muito mais um processo ali íntimo e familiar. Ninguém assistia o filme, ninguém sabia que aquilo podia ser ou não um filme, né? E foi, inclusive, também nesse contexto, de repente, passou tanto tempo, começaram a montar e começaram a perceber que aquilo poderia virar alguma coisa. Inclusive, nesse mesmo DocSP que eu estava no Good Pitch, o filme participou do Rough Cut Lab, que é um evento que você leva filmes que estão ainda em processo de montagem para uma consultora, uma especialista em montagem analisar, e também tem uma plateia de observadores que também podem comentar. Então é um processo riquíssimo, onde você realmente pensa o filme, tem olhares externos, né? E foi fundamental ali para entender que o filme era um filme mesmo, e que era um filme muito potente. Então, depois desse laboratório, ainda teve 2 cortes, assim, para afinar, né? E dessa forma, o final do que está o filme hoje. E aí foi muita alegria, porque a gente percebeu que era um filme maravilhoso mesmo, que tinha um potencial enorme. E aí a gente estava fazendo a campanha, o Good Pitch, estava convidado a participar do evento Good Pitch. Aí veio a pandemia também, né? Isso foi no final de 2019. Começou a pandemia, isso atrasou um pouco todo o processo, porque aquela incerteza de começo da pandemia, a gente jogou tudo. O Good Pitch foi se realizar em dezembro. Mas foi muito bom, porque a gente teve um tempo grande para amadurecer e fazer essa campanha. Então, a primeira coisa que a gente começou é tentar entender o que era o filme, para quem que ele poderia servir, porque o tema da transgeneridade está muito em pauta, está muito em voga, mas por campos diversos, né? E uma das coisas que a gente queria e que a gente percebeu que o filme, por ser um olhar intimista de uma mãe, ele acabava trazendo a questão do diálogo. O filme é uma conversa inteira, né? E também com a avó, fala desse percurso intergeracional, né? Que é super importante. E então isso ficou martelando, que a questão que a gente tinha que trabalhar era o diálogo. E a gente fez algumas sessões com alguns grupos para receber mesmo assim, o que as pessoas achavam do filme, ou o que tocava, não tocava, já com algumas ideias, né? Então a gente exibiu para jovens, e a gente fez sessões especificamente para jovens não binários, e aí foi percebendo o que acontecia. E foi muito legal exibindo para os jovens não binários, porque uma das maiores reações, quase de todo mundo que assistia, era dizer: nossa, eu quero que minha mãe assista, eu quero que meu pai assista, eu quero que minha avó assista. Todos recomendavam alguém da família, uma pessoa mais velha, assim, algum adulto. Então, a gente falou: olha, então acho que é por aí. E o filme, como é autobiográfico, realmente é a visão de uma mãe, né? E então a gente começou a analisar o que era esse contexto, né, das pessoas trans. E tudo que a gente via saindo de matérias, em mídia, eram sempre histórias ruins, os tristes dados que a gente tem da expectativa de vida ser de 35 anos, da quantidade de assassinatos que acontecem. E a gente foi pesquisando mais também, e a gente chegou em números alarmantes sobre evasão escolar. Quase 90% das pessoas trans não concluem a escola, porque, obviamente, a escola se torna inviável, né? Um ambiente extremamente violento. Então, a gente falou: acho que aí são os pontos que a gente precisa atuar. E a gente começou a construir a campanha em cima disso. Então, a gente tinha alguns objetivos, né? O primeiro era estimular esse diálogo respeitoso sobre a transgeneridade dentro das famílias, entre os responsáveis, os filhos, tentar dar um exemplo de relações saudáveis na família. Porque também a gente sempre ouve a história: não sei quem foi expulso de casa, né? Mostrar que é possível, numa conversa, chegar em outros lugares, né? O outro ponto que a gente pegou como fundamental era sensibilizar, principalmente a comunidade escolar, educadores, educadoras, gestores como um todo, né, para que se promovam mais conversas sobre questões de gênero e sexualidade, para tentar reduzir o bullying e o abandono escolar de jovens trans. E também a gente pensou em como
como entrar nesse meio, né? É um campo que realmente tem muita luta, tem muita gente batalhando há muito tempo, não só pessoas trans, mas toda a diversidade, toda a sigla LGBTQIAP+. Então, a gente também perceber que a gente pode ter muita vontade, só que a gente tem que se encaixar dentro de um campo que já respeitar esse trabalho de tanta gente que está há muito tempo. Então, a gente pensou em como promover alianças e dar também visibilidade para essas redes, movimentos, conseguir fazer com que o filme encaminhasse e seja uma referência, mas que as pessoas pudessem conhecer mais sobre tudo isso. Então, as principais estratégias que a gente tinha para esses objetivos era, bom, exibir o filme, né? Então, a gente fazer sessões de lançamento junto com mais pessoas, com mais entidades, né? Tentar fazer que o lançamento fosse um pouco dessa visibilidade, porque aí a gente incentiva e ativa exibições seguidas de conversa em qualquer espaço. Essa estratégia de distribuição comunitária, né, assim como o Videocamp, a Taturana, que é a nossa distribuidora, o filme está disponível para qualquer pessoa. Você pode ir lá na plataforma Taturana Mob e pedir o filme, agendar uma sessão, e você faz a sessão com quem você quiser. A gente recomenda que seja a partir de 5 pessoas, e a contrapartida é que você faça uma conversa sobre isso com quem assistiu. E como a gente está na pandemia, puder pode colocar ser... sua impressão, né? Poder escrever para vocês as impressões que tiveram após assistir o filme, né? Não, e não só para a gente, mas que tem essa conversa, porque a gente sabe que os filmes mobilizam, antes de mobilizar, os filmes sensibilizam, né? São obras de arte, eles tocam as pessoas ficam abertas ali naquele momento de assistir o filme. Se você, logo após o filme, já conversa com outras pessoas, você começa a ampliar isso, e aí você dá um pouco de forma para as sensações que você tem. Então, se isso te gera vontade de fazer alguma coisa, às vezes, se você está sozinho, assistiu o filme, sozinho foi para casa, não conversou com ninguém, essa vontade vai se esvaindo. Se você encontra outras pessoas, de repente alguém que topa com você pode começar a montar, sei lá, um grupo, você pode ir questionar a sua escola, se no caso de jovens ali, você pode começar a realmente se mobilizar. E isso é um ponto meio fundamental quando a gente pensa em impacto, porque o filme é um grande sensibilizador. Só que a gente tem que trabalhar que essas pessoas que são sensibilizadas consigam se articular em redes, porque é esse trabalho maior que vai continuar. E aí, aos poucos, com essas pessoas que vão mudando seus comportamentos, criando redes, a gente começa a fazer mudanças um pouco maiores dentro da estrutura da sociedade. Então, é um trabalho também que a gente sabe que começa aqui e depois ele precisa continuar, né? E também é um pouco dessa aflição, às vezes. A gente quer mudar o mundo, mas a gente sabe que a gente tem que escolher um ponto onde a gente vai e trabalhar junto com tantas outras pessoas, outros movimentos que estão fazendo isso, né? Eu queria Pode falar, fala. Só para terminar, porque a última estratégia nossa era justamente desenvolver uma campanha de comunicação que desse visibilidade a outras experiências, né? Para tentar mudar um pouco esse impacto que a gente tem midiático de só falar de coisa ruim relacionada à transgeneridade. E aí são coisas muito legais que a gente começou a fazer, trabalhando em rede social. A gente acabou de lançar uma websérie também, que chama Chá com a Trava, que também é uma experiência que, a partir do Limiar, foi isso. Vamos expandir o assunto, vamos falar só sobre esse assunto e também deixar disponível nas redes para aumentar esse debate, esse diálogo, né? Você pode mandar para a gente o link da websérie? Já está disponível? Já foi lançada, Rodrigo? Já. Eu ia te perguntar, tem algumas perguntas, várias, aliás, no caso. Vocês criaram também, durante a campanha do Limiar, uma hashtag para que as pessoas pudessem contar as suas histórias. Ou seja, a campanha de impacto que vocês criaram deu abertura, abriu um canal para que as pessoas pudessem contar os seus processos também. Fala um pouquinho dessa ação que vocês fizeram do hashtag. O que foi que vocês fizeram? A gente também percebendo... a gente tem muitas coisas que a gente foi fazendo, né? Por exemplo, o filme... quando a gente vai estudando ele, teve uma parte fundamental da estratégia ali também, né? Que eu ainda não falei, que tudo isso foi um projeto, né? Tudo isso que eu estava falando para vocês era como eu, junto com a equipe do filme, com a Coraci, né? Como a gente começou a planejar para onde a gente iria. E depois com a Taturana, que entrou na distribuição, como a gente iria. Aí a gente participou do Good Pitch Brasil, onde a gente apresenta o projeto e uma plateia enorme de pessoas vai lá, dá ideia, sugestão, colabora, entra no barco também. Muita gente já entrou dando apoio. E a gente ganhou um prêmio financeiro super importante da Fundação CSN. E com isso a gente pôde realmente começar a deslanchar o projeto. E aí a primeira coisa que a gente fez foi pensar de montar uma equipe só com pessoas trans. E aí
tudo começa a mudar de novo, né? Porque a gente não pode estar falando de pessoas trans sem colocar as pessoas trans para estarem participando disso, né? Então a gente fez questão de colocar essa equipe e aí a gente abriu meio que de novo o projeto para que ele pudesse ser mudado, adaptado, bombardeado. A gente recebeu um monte de críticas, assim, foram dedos muito na ferida, assim. Foi um processo muito rico de aprendizado, porque a gente fica muito sempre pensando pelos outros, tal, né? E aí, de repente, chegam essas pessoas de diferentes lugares, cada um com sua experiência, e começam a levantar muitos questionamentos importantes por estarem envolvidas já nesse processo do projeto de mobilização. E aí, então, a gente foi ajustando todas essas partes. E a gente criou essa hashtag, que é a hashtag Meu Limiar, justamente para que outras pessoas possam contar a sua história. Tem um pouco... Aconteceu, assim, abrindo um pouco as caixas pretas, assim, do Abre processo. todas. Porque a gente tem que estar preparado, né? Os projetos sempre vão mudando ali no decorrer. E quando a gente vai falando de impacto, às vezes a gente começa a ver que começa a acontecer outra coisa, né? Então, é sempre bom tá ainda se moldando com o passar do tempo, né? E surgiram algumas questões de começar a pensar que o filme só poderia acontecer assim porque é uma classe média, branca, que está num lugar de muito privilégio, e por isso essa história acontece. E sim, não se trata de não reconhecer todos esses privilégios, mas a partir disso também existem outras histórias positivas em outros lugares, em outras classes, com outras pessoas negras também. Então a gente queria mapear um pouco, achar essas pessoas para também contarem a sua história. E mesmo que não seja uma história como a do Noah e da Coraci, tem outros tipos de história que são interessantes, né? Então, a gente teve mães falando de como foi o processo, de quando a filha começou a assumir a identidade de gênero, e aí como foi o processo do começo e depois a aceitação plena. Então, muitas histórias positivas começaram a surgir, e a gente ainda está nesse processo, né? A campanha ainda está começando mesmo, porque o filme foi lançado em agosto. Então, foi aí que a gente começou as ações efetivamente, montou a rede, e essa estratégia de comunicação é um ponto muito forte, né? Porque a gente tem que combater com outros tipos de informação também, né? Então, por exemplo, o lançamento do filme foi muito legal, porque a gente fez 3 sessões durante 3 semanas, assim, em agosto, e a gente promoveu umas conversas sobre isso. A gente chamou de Manual para Hackear o Sistema, e o sistema com C, né? Que é o sistema da cisgeneridade. Então, na primeira, a gente fez uma live, tipo, uma conversa só com professoras trans, falando de educação e desse tema dentro da escola. A gente fez uma outra que falava sobre representação política e representação em espaços institucionais, que a gente chamou diversas pessoas trans que ocupam vereadoras, co-deputadas, né? Foi uma conversa muito legal, e algumas líderes também de movimento, como a Marião Cunha. E foi uma conversa riquíssima também para colocar nesse outro ponto. E a terceira live foi falando realmente de cinema, que a gente chamou realizadores e realizadoras trans para falar do limiar, mas também de seus filmes e do que é produzir cinema no Brasil sendo uma pessoa trans. Tudo isso todo esse material que a gente está gerando está dentro do YouTube do Limiar, que é youtube.com/limiarfilme. Assim como o Instagram, que é a rede principal, é o @limiarfilme. Então, essas coisas vão ficando e podem ser acessadas. E as conversas, esses debates que a gente fez de estreia, são verdadeiras aulas. Assim, recomendo a todo mundo assistir para começar a se entender. Porque uma outra coisa muito importante que eu, enquanto pessoa cis, aprendi mais ainda, né? Porque eu há muito tempo me relaciono com algumas pessoas trans, assim, né? E agora foi uma enxurrada, montar uma equipe, trabalhar diariamente e entrando nessas questões. Fica muito claro como a gente tem esse olhar externo de falar, as pessoas trans, e às vezes a gente nunca parou para se olhar como uma pessoa cis, né? Como a Coraci no filme fala, nossa, de repente nunca tinha pensado por que eu sou uma mulher, né? De onde veio isso? Inclusive, uma das pessoas me falou assim, olha, gente, vocês cis são simplesmente pessoas que sabem agenciar melhor essa violência de gênero que é imposta a todo mundo, e ainda não se revoltaram. Sabe, tipo, uma provocação bem forte, assim, de tipo, a gente precisa começar a se reconhecer que somos pessoas cis para se entender nesse lugar. E é interessante, desculpa, pode falar, Rodrigo. Não, pode falar. Eu ia falar interessante porque a gente está falando de 3 gerações no documentário, em que a avó e a mãe têm uma cabeça muito, muito aberta, muito receptiva a tudo, é uma cabeça muito boa. Tanto a avó, no documentário vocês vão ver que ela morou em kibbutz, no kibbutz em Israel, numa cultura
né, que é uma cultura socialista israelita, né, vamos dizer assim, nos anos 70, eu imagino, foi isso, nos 60, eu acho, Rodrigo. E a Coraci também, que é a mãe, ela está muito aberta a repensar o conceito de família, inclusive, por exemplo, dela com o marido dela, e aí conta para o Noah. Ou seja, a gente está falando de pessoas que têm que é mais fácil de discutir assuntos que ainda são poucos falados. Você comentou, a gente teve uma conversa antes, você comentou que mesmo educadores que também têm cabeças boas, vamos dizer assim, cabeças boas, cabeças que estão abertos para perceber que tudo está em mudança e cada vez mais a gente está desconstruindo padrões doentios. Eles, quando assistem ao documentário, eles falam, de fato, eu não sabia, é uma aula esse documentário, a campanha de vocês é ensinar, de alguma forma, também as pessoas a desconstruírem suas ideias, como você falou de CIS também. Eu ia te perguntar o seguinte, como é que você faz o mapeamento, vocês fizeram ou estão fazendo, para chegar até esses educadores? Vocês vão nas secretarias de ensino? Como que vocês avisam sobre esse projeto, sobre o documentário e as edições? Como é que chega nessa ponta dos educadores, que não é a ponta final, mas que depois vai para os alunos? Como é que foi e está sendo esse acesso aos educadores? Está sendo, né? A gente está num momento que a parte, tudo que é governo e a própria educação está sendo altamente atacada, né? Com valores ultraconservadores e, para dizer o mínimo, né? Então, isso é um pouco o problema. Por isso que a gente focou em nosso foco não é atingir a Secretaria de Educação nesse sentido. A gente quer atingir a ponta final mesmo, as pessoas que estão ali. Inclusive, a gente estimula muito mais que professores e professoras façam sessão e comentem dentro da sala dos professores do que fazer uma coisa mais institucional. Porque estamos nesse momento de caça aos professores e caça à educação e à ciência, de tudo isso, esse negacionismo bizarro. Então, é um trabalho um pouco maior, e esse contexto de pandemia dificulta bastante, porque as escolas foram estão sofrendo muito, né, com ter que virar tudo online, e agora nesse momento de tentar voltar. Então, está sendo um momento muito difícil de trabalhar. Mesmo assim, a gente está tendo bastante adesão de sessões feitas dentro de escolas, muitas já estão sendo feitas, tanto para estudantes, mas como entre professores também, para educadores. Algumas secretarias de educação de algumas cidades já estão agendando sessão também para fazer para todos os professores da sua rede. Então acontece, né? Não é o foco, mas pode acontecer, pode. A gente está muito mais ali, no trabalho de formiguinha, chegando para todo mundo, mas a gente ativa sindicatos, associações, assim, e próprias escolas também. A gente convida algumas escolas a participar. Então, e essa que é a graça, né? Porque a gente começa o impacto e através das redes, todo mundo pode começar a colaborar, né? Vocês que já estão aqui, estão ouvindo, se gostaram do filme e acham que pode, já recomenda para alguém, já fala, tá lá. Porque é muito simples, entrar no site da taturanamob.com.br e se fazer um cadastro, agendar uma sessão, você recebe o link e aí você organiza a sua sessão. E só depois contar para a gente quanta gente assistiu o filme, e se quiser contar um pouco de como foi a experiência da conversa, quiser mandar um print, uma foto, quanto mais melhor, né? Porque a gente vai consolidando. E aqui, né, que tem muito... Falar de dados também, né? Dentro do audiovisual, o cinema tem uma questão muito ainda atrasada, que só se considera bilheteria de cinema. E de cinema quando é cobrado ingresso. Se você faz, mesmo que seja no cinema, uma sessão que não é cobrado ingresso, isso não gera o borderô, e isso não conta como se o filme tivesse tido público. Sessões em festivais, nada disso conta para o cinema, digamos, para a Agência Nacional do Cinema, e isso acaba invisibilizando um monte de trabalhos. E a gente sabe, um país que tem pouquíssimas salas de cinema, com preços super caros, assim, e pouco acesso mesmo, então esses espaços alternativos de exibição acabam sendo muito mais importantes, principalmente para documentários como o Limiar, que é um documentário pequeno, mas muito importante, muito potente de gerar esse debate e esse potencial de transformação. Então, a gente poder compilar esses dados, assim, falar, olha, assistiram, mandaram lá, tanta gente viu, aconteceu isso, também é uma forma de a gente começar a mostrar que existimos. E também dentro de uma política do audiovisual, né, de falar, olha, não é só ali, né, isso são coisas que a gente também vai brigando em outros níveis, né,
Porque uma vez que a gente começa a fazer impacto, a gente faz impacto onde a gente passa, né? De diversos, são muitas batalhas, são muitos campos que a gente vai atuando, né? E é muito importante para a gente. O documentário, Rodrigo, você comentou até sobre o público-alvo dele. Vocês vão descobrindo, uma vez pronto, de que o público-alvo no final são mais os pais e educadores do que propriamente os jovens. Porque as sessões que vocês fizeram com os jovens, eles falavam, meus pais têm que ver esse documentário, e os educadores. A diretora e você, enquanto produtor de impacto, inicialmente a ideia... Eu sei que nem era fazer um filme lá atrás, mas depois, uma vez pronto o limiar, tinha um target já definido, um público já definido, ou não? Vocês estavam mesmo, de fato, abertos para entender, através das exibições fechadas, qual que era esse público? Não, só para entender, mas na verdade, só para clarificar um pouco, assim, não é que um público é melhor que o outro, não, são públicos meio diferentes, assim. Sim. É que a gente, pensando na questão da violência dentro da escola, a gente tem que ajudar os professores a entenderem melhor, porque às vezes é isso, pode não ter uma cartilha já oficial da secretaria, mas de repente um professor ou uma professora ali na ponta, quando um aluno trans surge ali na sua turma, vai saber acolher de outra maneira, vai respeitar o nome social, são gestos individuais que podem fazer transformações muito grandes, mesmo que a gente não mude ainda a estrutura geral da escola. E, obviamente, para jovens é muito importante, porque às vezes alguém está justamente questionando sua identidade de gênero e nunca teve um modelo, nunca viu. Então, se de repente assistir o filme, até uma indicação de como puxar um assunto com a família, por exemplo. Então, são meio que pontos estratégicos diferentes e de onde mobilizar, né? Então, todos os públicos são importantes. Quando a gente trabalha, um dos processos, quando a gente começa a pensar a estratégia, né, de impacto, definir um pouco esse público, né? Só que alguns temas que são muito latentes, e a questão da transgeneridade está muito em todos os lugares, então, na verdade, a gente acaba tendo que fazer estratégias para todas essas versões, assim, ou pelo menos para 4 tipos de públicos a partir disso, porque está em todos os lugares. Né? O Limiar é um filme que qualquer... é um filme atualíssimo e poderia estar no cinema, se a gente tivesse tanto cinema agora, poderia ser um sucesso de bilheteria, e ele está sendo um sucesso em festivais, né? Ele estreou há menos de um ano, ele estreou em dezembro, no Mix Brasil, onde já ganhou o prêmio de melhor direção. Depois ele teve a estreia internacional, que foi no Hot Docs, no Canadá, que foi um festival super importante. Ele já passou por mais de 50 festivais em 16 países e já ganhou mais de 18 prêmios. Então, é um sucesso também a trajetória de festivais, e isso mostra como ele realmente está nesse ponto de cinematografia de importância, de relevância, e no mundo inteiro, né? E aqui a gente traz um pouco mais para onde mais vamos levar, né? Então, por exemplo, a gente se disponibiliza muito, na medida do possível, em participar das conversas que alguém agende. Então, você manda e-mail para a gente falar, queria que tivesse alguém de vocês. E a gente estimula não só por uma questão de agenda, mas até de acreditar que as pessoas que estão na nossa equipe, que são pessoas trans, são muito mais legais para fazer essa conversa do que levar, por exemplo, a Coraci, que é a diretora, para falar só do filme, né? Então a gente está estimulando também. A Coraci não pode estar em todos os lugares, né? Mas a gente tem uma equipe inteira de pessoas ótimas para estar discutindo e poder promover essas conversas em diversos públicos e diferentes sessões. E uma coisa super legal que a gente está fazendo, que até atrasou um pouco do cronograma original, que está ficando pronto essa semana, é um material de apoio para quem quiser exibir, né? Então a gente fez primeiro roteiros de discussão que sirvam só perguntas disparadoras, que qualquer pessoa pode pegar, fazer uma sessão e só para puxar a conversa, para cada um explicar, não tem certo e errado, é mais para puxar assunto e todo mundo, de repente, perceber que precisa saber mais ou ir atrás de coisas. E foi muito legal, porque a gente pensou basicamente num que era para famílias e um para educadores e educadoras. E de repente a gente pensou, nossa, vamos fazer um que fale mais especificamente só perguntas sobre a não binaridade, coisas que não se fala tanto. Vamos falar um que deixe mais evidente as questões de raça e gênero, como elas ficam ali. Então a gente acabou fazendo 5 roteiros diferentes, que podem ser todos usados, misturados, e já é um material muito legal. E aí a gente percebeu que faltava muita informação, junto com um parceiro super importante, que é a Sexbox, que é o Instituto Sexbox, e a Diversity Box Consultoria, que trabalham há 10 anos já com a questão da linguagem neutra e linguagem inclusiva, elaboraram um glossário
para colocar nesses materiais também, de alguns termos básicos para entender, né? O que é ser cis, o que é ser trans, o que são essas questões, né? Então é um glossário que também acompanha. Fora isso, a gente também preparou um material que é um guia de advocacy, porque é isso, precisa lutar. Então, de repente, a pessoa vai lá, pode baixar esse material no site e já tem um pouco de explicação de como começar a entender essa luta, como se mexer. São dicas importantes, assim, é um guia resumido, mas bem legal para começar, para quem quer começar um movimento, começar uma articulação maior, assim, com os seus. E também um material que é riquíssimo, que é sobre o direito das crianças e adolescentes trans nas escolas. Que esse material, esse é um babado, porque compila tudo que temos de informação já de avanços jurídicos, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não pode falar de avanços de leis, né? A gente, por exemplo, a LGBTfobia, ela é equiparada ao crime de racismo, mas isso é uma decisão da justiça, até que se crie uma lei. Então, por isso que a gente não pode deixar de lutar, porque se alguém decide criar uma lei que seja pior, que não contemple tudo que por exemplo, equiparado ao crime, a lei do racismo garante, não vai funcionar. E mesmo a gente sabendo que já tem essa decisão, ainda é muito difícil conseguir fazer com que as pessoas que praticam LGBTfobia sejam realmente punidas. Então, esse material é riquíssimo. A gente fez com a Tuzine Freire, advogados, que deu toda essa parte de jurídica e ajudou a construir esse material. A Reprolatina, que é uma outra ONG que trabalha com direitos sexuais e direitos reprodutivos e para adolescentes e jovens, e outros temas também, e com o Sexbox. Então, é um material super rico que provavelmente daqui a 10 dias já vai estar disponível para baixar no site também, para qualquer pessoa também interessada em conhecer. E principalmente esse dos direitos é uma cartilha que a gente quer que todas as escolas tenham ali, para pelo menos começar a pensar. Inclusive porque não respeitar nome social, sabe? Como? Não respeitar o nome social, proibir acesso de banheiros. São coisas assim que acontecem muito, mas que isso já está enquadrado no crime, né? E a escola é corresponsável no caso de acontecer alguma coisa dessas, né? E é isso, o direito a gente tem que sempre estar lutando por eles, mas a gente tem que saber que eles existem também, né? Então essas conversas também ajudam, né, a levar esse tema até para justamente os jovens, né? E uma coisa muito importante, você não precisa ser trans para estar brigando por isso, né? Basta você ser uma pessoa que queira que tudo funcione, né? Inclusive, é recomendável que a gente se alie aos movimentos, né? Cada um no seu lugar, dentro de onde pode fazer, mas que ecoe esse processo. Não tem que falar assim, não, vocês briguem por isso. Não, né? São coisas que a gente faz parte de todas essas outras, e muitas outras também, né? O racismo e tantas outras opressões que a gente enfrenta por aí. Basta ser empático e ter uma consciência coletiva, você não precisa ser, de fato, apenas isso já é potencial demais. Você está falando muito dessas peças de comunicação que tem muito didatismo, elas têm que ser muito beabá. A gente está no momento, então, de que é preciso educar muito, as coisas mais simples precisa que ainda não foi levantado em pauta. Aproveitando até o Matheus falou que está incrível estar com a gente aqui. Que bom que você está gostando. E o Eric também falou que essas conversas virtuais ajudam bastante em tempo de pandemia. Ajudam super. E esses documentários mais ainda, a gente, como as histórias positivas que são compartilhadas através da campanha de impacto do Limiar, esses documentários dão esperança na humanidade e na vida do tipo, a gente vai conseguir mudar isso. De alguma forma, a gente vai fazer pequenas mudanças e vamos hackeando esse sistema com letra C de cis. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para você com relação à sua identificação com a produção de impacto. Eu sei que você tem um histórico muito grande, mais de 20 anos no cinema, embora não pareça que tem mais de 20 anos, parece um bebezinho. Aí eu queria falar como é que chegou para você, no sentido de que você falou que participou do Good Pitch, mas quando você descobriu isso, você falou, tá aí, é meu novo propósito profissional. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua entrada de fato e como que você se vê hoje enquanto cineasta / produtor de impacto. É muito legal. Isso, vou até emendar um pouco quando a Rosana comentou um pouco de perfis por onde as pessoas podem chegar, né?
Porque, embora eu tenha visto todo desse mundo do cinema e tal, no fundo, e isso acontece muito quando as pessoas se identificam com produção de impacto, de perceber que fizeram produção de impacto muitas vezes na vida, e inclusive muitos produtores continuam fazendo, porque lançar um filme no Brasil é realmente uma tarefa árdua, e então a gente meio que se identifica. Eu lembro quando a gente fez ainda na faculdade, né, era um curta que nem era meu, era da outra turma, mas que eu participei ativamente da produção, que era um infantil que estimulava a leitura. A gente fez um circuito de bibliotecas, alguém tinha falado de bibliotecas, a gente fez um circuito de bibliotecas enorme no Brasil inteiro, muito no interior do estado de São Paulo, e mandou para bibliotecas de muitos lugares. Naquela época tinha DVD, né? A gente conseguiu um patrocínio para imprimir DVDs e mandou para bibliotecas do Brasil inteiro. Eram muitos mesmo. Isso é uma forma de estar fazendo já distribuição alternativa. Era só um curta-metragem de graduação, sabe? Há 20 anos atrás. Então, meio que a gente se identifica que a gente está ali dentro dos lugares, né? E eu sempre... eu me identificava com um homem gay também, então eu sempre tive um pouco dentro de alguns lugares de militância. Então, um pouco do perfil já existia, né? Ver a sistematização disso a partir do workshop e falar, que bom, tô aqui. Mas eu também tenho uma característica minha, que por isso que eu passei por muitas funções, né? Quando eu ficava um tempo ali, meio que eu falava, não, eu tenho que ir para outro lugar, aprender coisas novos desafios maiores, e por isso que eu passei por muitas equipes diferentes, exerci papéis muito diferentes, e agora um pouco eu acho que chegou nesse lugar. Inclusive é muito interessante, porque eu comecei como produtor de impacto dentro do Laboratório Cisco, que é a produtora, né, com quem eu ainda trabalho em outros projetos também, mas agora eu estou integrando o Instituto Taturana, porque a Taturana, que é uma distribuidora focada em impacto, agora se constituiu como uma organização social com o objetivo de fazer distribuição de filmes, mas ela está aberta, então é o Instituto Taturana agora, e eu sou um dos parceiros que entrou agora em 2020 para somar e formar um pouco dessa organização nova. Então é um pouco o desafio da vez, assim. E é isso, eu sempre fui um pouco ligado com alguns tipos de política também, né? Mesmo dentro do cinema, eu sou da ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, fui 2 vezes da diretoria, agora que eu me mudei por causa da pandemia para Campinas, então estamos armando junto com, já são 46 cidades, montando o ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior e Litoral Paulista. Então, de alguma maneira, a gente está sempre brigando por algumas coisas para conseguir o nosso espaço, né? E fazer o que a gente precisa. Então, me sinto bem à vontade um pouco assim nesse campo, aprendendo bastante de outras coisas, e é muito interessante, porque cada filme é muito diferente, são assuntos novos que a gente vai lidar, né? Isso sempre acontece, né? Mas aí na produção de impacto é mais, né? Como eu contei dessas experiências, de conviver com uma equipe inteira de pessoas trans e começar a entender tanta coisa, e aí realmente aprender muito mais. Em outro momento vai ser outra temática, vou aprender outras coisas, né? Estou me preparando agora para um filme sobre questão de terras indígenas, assim, então mergulhar mais nesse campo. Então são coisas que a gente, para mim é muito legal, me estimula muito, tá sempre aprendendo coisa nova e podendo colocar um pouco porque a gente tem um pouco, não é nem, a gente tem um pouco de um feeling de existir, né? De a gente saber fazer, não é saber fazer, mas a gente se coloca já de uma maneira já querendo provocar a discussão, de conhecer, de questionar. Então, isso, que bom que a gente está fazendo agora com filmes, que é muito mais legal também, né? Porque parte disso. E outro gancho que eu achei legal, porque está falando como chegar ali, né? Mas também é muito legal para todo mundo que está em outras lutas, em outros tipos de mobilização social, ambiental, saber que tem muitos filmes. Praticamente para tudo deve ter algum filme, então, às vezes, procurar. E a própria plataforma Taturana, assim como a Videocamp, são catálogos super maravilhosos. E eles têm esse esquema de distribuição comunitária, que você pode pedir o filme para fazer essa sessão, desde que seja aberta, gratuita, né? E você relate público. Então, também é uma maneira. A gente vai falando de um filme e vai abrindo portas para que outros filmes também comecem a circular, né? E a forma de você, a Rossana comentou, a forma de adquirir conhecimento na área para produzir uma campanha de impacto eficaz, que funcione mesmo. Temos o Good Pitch e tem esse Impact Guide, que é esse guia que a gente comentou na sessão passada. Você usa ele nos seus projetos, nos filmes que você está criando a campanha de impacto? Como é que é a sua relação com ele? Ele
ele é um norte para você? Eu tenho um pensamento bem decolonial, então para mim ele pode ser um sul. Adoro, ele é um sul para você? Mas ele orienta. Não, mas aí é interessante até falar disso, assim, é um material riquíssimo, é muito importante o trabalho que está feito ali, e essa sistematização no mundo inteiro que está acontecendo, né? Só que é muito fundamental que a gente consiga também adaptar algumas coisas, porque as realidades não são iguais em todos os países. A gente aqui está sofrendo muito porque não tem, é muito difícil conseguir financiamento para esse tipo de atividade. Ainda bem que agora saiu esse edital do Documentários Transforma, né, que é da Fundação CSN, que a gente ganhou o prêmio no primeiro Good Pitch, mas era uma coisa, para mim até foi surpresa, a gente nem sabia que tinha um prêmio lá. E aí agora se consolidou enquanto um edital, e eu espero que fique para sempre, né, e que só melhore. Então, tem muito caminho ainda para a gente ir construindo e batalhando enquanto produtores de impacto. Então, essa rede que se forma aqui, a Rô falou do Good Pitch, mas é importante que a gente tenha essas pessoas locais. E isso acontece regionalmente no mundo inteiro, né? E a própria Taturana, que atua também há bastante tempo com isso, a gente já está preparando um encontro de produtores de impacto latino-americanos para se juntar. Porque isso está sendo discutido em todos os lugares, né? A Doc Society é uma referência para todo mundo, isso não é questionável. É por onde a gente começa, vai ser sempre a orientação. Só que a gente tem que ir além e aprofundar nos pontos que são chave nos nossos territórios. Então, nunca vai deixar de ser essa referência, né? É um material muito completo. E você tira isso para muitas coisas. Quando você lê o Impact Guide, né, Rick, você começa a entender mobilização de uma outra forma também, e para tudo. Então, não só para filmes, né? E é um beabá, é uma forma tão gostosa de ler e um compartilhamento tão grande. Você fala muito, Rodrigo, sobre a necessidade da gente produzir os próprios cases, né? E fortalecer a nossa própria rede de referências. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Qual que é a importância disso? Isso é super importante. Até porque, por exemplo, quando a gente vê o Impact Guide, né, tá cheio de cases lá do mundo inteiro. E tem cases que são maravilhosos, né? Você deixou a pergunta no começo, né? Se um filme transforma, né? E tem cases que transformam coisas que a gente nunca nem imaginava. E tem filmes que começam uma campanha de impacto e o impacto vai para outro lugar que também não se imaginava, e um impacto positivo muito além, mas às vezes não esperado, estava focado para um lado e virou outro. Tem coisas muito grandes, assim, e às vezes as coisas impactos menores. Então, quando a gente trabalha mais com os nossos cases, a gente começa a ver um pouco mais a nossa realidade, do que começa a ser significativo, e não só compartilhar os cases, né? Porque a gente começa a participar. Se realmente começa a dar certo o que a gente está fazendo, os filmes começam a ser mais vistos. Porque acontece muito que às vezes a gente não conhece os outros filmes que estão por aí. Porque realmente o cinema é muito difícil de distribuir. Então, mesmo a gente que está interessado em tudo isso, às vezes não consegue acompanhar da mesma forma. Então, esse fortalecimento também entre os produtores, de se reconhecer, de trabalhar, de conhecerem. Uma coisa muito legal, quando eu estava fazendo a campanha do Limiar, alguns cineastas, tipo Marcelo Dias, que inclusive está num dos podcasts, esses que a gente falou que eu estou com a Rossana também, ele tem um filme super legal também sobre transexualidade, um outro documentário, e aí ele, sentou, conversou, se ofereceu para tudo, para abrir todas as coisas, sabe? As pessoas vão somando, né? E isso é muito importante. E isso da gente se articular mais, a gente começa a se conhecer melhor e trocar mais não só essas experiências, porque é isso, é muita batalha, né? E para que ficar reinventando a roda sempre, né? Se alguém já tem um conhecimento, já tem um contato melhor, a gente vai passando. A gente nunca está concorrendo, né? A gente está se fortalecendo. O impacto reverbera, assim, né? E tem durante o Good Pitch, quando eu lembro de você apresentando o Limiar, e aí as pessoas de diferentes produtoras começam a falar, eu tenho esse contato. Aí, lá durante o encontro, e virtual também isso acontece, né? As pessoas começam a ajudar, porque todo mundo tem algum contato ligado, isso que pode te ajudar para fortalecer e a montar esse mapa de atores ou de influenciadores para abraçar a causa, né? Uhum. Eu ia te perguntar, você com todo o seu histórico no cinema, um filme ok ou ruim, é possível fazer uma campanha de impacto bem sucedida se ele não tem o que você acha?
Tá, Essa vou é a tirar até grande um exemplo, questão. assim, não é nem um exemplo, imagina que vou expor nada, não. Mas eu vou falar assim, sei lá, alguém de repente decide fazer, eu quero falar sobre essa causa. E aí eu vou fazer um filme, mas o filme não fica legal, fica um filme bem ok, meio fraco, e aí depois vem com a campanha de impacto. É possível a gente fazer? Mais do que fazer, mas ter um alcance, ter um impacto de fato com um filme não bom? Que filme bom ou não bom é um pouco relativo, assim, né? Eu prefiro pensar a gente precisa de um filme bom, na teoria, assim, um filme bom já é metade do caminho para a gente poder começar a impactar. Só que, da mesma maneira que a gente vê para que tipo de impacto a gente vai levar, quando a gente pensa no público, também pensa que tipo de público vai assimilar esse filme. Então, às vezes, um filme que não é bom para um pode ser bom para outro, né? É um pouco genérico falar isso, né? Mas eu sei, mas é muito difícil dizer um filme ruim. Ou talvez um filme que não emociona, Rodrigo. Talvez vamos dizer um filme que não emociona em geral, que ele não tem uma potência de te impactar internamente, vamos dizer assim. De repente, mas pensa numa escala menor. De repente, um filme feito quase amadoramente, para usar esse termo que nem é muito adequado, sabe? Mas com menos recursos, com pessoas não profissionais e que deflagra alguma coisa muito importante que acontece naquela região. Ele pode regionalmente ter muito impacto, mesmo que ele não seja um filme que emociona, porque ele traz dados completamente relevantes e novos e dá outra coisa. De repente pode ser um curta, de repente pode ser uma websérie, né? Então, eu acho que existem espaços diferentes para avaliar. Então, antes de pensar se é bom ou se é ruim, onde que ele está e onde que ele pode se encaixar. E aí, claro, se é uma coisa local, a gente parte ali, mas de repente isso faz também uma ponte nacional para outras coisas. E de repente não é o público que vai levar, mas é a discussão que começa ali, ganha uma repercussão midiática, sei lá, muitas coisas podem acontecer. Alguém pode denunciar um garimpo ilegal, isso pode virar uma história, né? São inclusive assuntos muito difíceis de conseguir furar a bolha midiática, né? Porque a gente sabe que tudo isso existe e muitos filmes estão sendo feitos sobre isso, inclusive para tentar contribuir nesse processo. Mas eu acho que é um pouco também pensar. Claro, um bom filme, teoricamente, é o começo de tudo, né? E uma coisa também que eu acho importante às vezes é difícil pensar, vou fazer um filme para fazer um impacto. Isso também, eu não sei o quanto pode funcionar ou não, ou se isso acaba também deixando o filme meio engessado de certa maneira, né? Porque a graça é que o filme seja um filme, continue sendo uma obra de arte e tenha seus pontos e suas limitações também de onde está lá. A campanha expande o conteúdo do filme, né? A gente vai para outros lugares. No caso do Limiar, é uma história ali da família, não se fala nada fora da família. É tudo ali. Tem uma coragem enorme, tanto da Coraci, a avó, né? Porque as conversas são muito francas e a Coraci não cortou coisas que algumas outras pessoas poderiam falar assim, mas aqui que eu falei tão errado, vou tirar. Não, deixa, tá vendo? Tem que passar por isso, por falar errado, e teu filho te corrigir. A avó usa alguns termos que são até agressivos, assim, para membros da comunidade trans. Mas é importante ver que, mas conversa, aí começa a entender de novo. Mostrar que a transformação também está dentro da relação que acontece dentro do filme. É um pouco por isso que a gente criou a websérie Chaco a Trava, que aí sim, né, a gente chamou outras, fora a equipe de mobilização, a gente montou uma equipe só para produzir Chaco a Trava, só pessoas trans também, até intérprete de Libras é trans. E aí eu acompanhei o processo, né, eu produzi no sentido de juntar as pessoas e abrir a sala de Zoom e participar de algumas conversas para aprender, né? Mas se determinou qual que ia ser o formato, para que lado ia, o que tinha que ser falado lá dentro, e aí determinaram 15 episódios de mais ou menos 2 minutos cada um, e a personagem central é a Trava Madrinha, então ela dá dicas para ser generidade. É a coisa mais educativa, só que é leve, é com humor, mas abre para pensamentos, assim, tipo, absurdos. Eu recomendo fortemente que assista. A gente lançou ontem à noite o 2º episódio, tá no nosso Instagram, Limiar Filme, e no YouTube, Limiar Filme também. E cada episódio é um tema, então é a Trava Madrinha falando disso para a câmera, e o Noah, que é o personagem do filme, fez os desenhos que são animados também, então entra um pouco de animaçõezinhas assim, meio para ilustrar esse processo. E aí, por exemplo, fazendo o Chaco a Trava, já surgiu um novo ponto interessante que a gente quer começar uma nova ação agora, né? A gente sempre tem o filme acessibilidade completa, com Libras, com audiodescrição,
e estamos tentando fomentar essas exibições para essas comunidades, assim como todas as lives que a gente fez, todas tinham Libras também, intérprete de Libras, e aí fazendo o Chá com a Trava, que são muitos assuntos profundos sobre transgeneridade, sobre todas essas questões, chegamos em uma barreira linguística com Libras. Agora a gente está tendo que, a gente teve até que tirar um dos episódios que seria o próximo, assim, jogar para frente, porque a gente ainda não conseguiu resolver como falar de pronome neutro e de uma série de outras definições em Libras, porque Libras é uma outra língua, né? Não é o português em sinais, né? É uma outra língua, tem outra gramática, é bem diferente. Então a gente está agora convidando vários profissionais, intérpretes de Libras, para discutir esses temas e até pensar, a Libras não tem que começar a mudar, como a gente está colocando a linguagem neutra no português, como fazer isso na linguagem brasileira de sinais? Então isso está abrindo um outro... Vocês nunca imaginariam que o impacto da campanha chegaria no intérprete de Libras, né? Exato, a gente vê que tipo, tem coisas que não dá para traduzir ainda. Sim. E aí como, né? Então, estamos até pensando, talvez a gente tenha que fazer fazer até uma edição diferente para dar tempo de dar uma explicação sobre o que seria o que a gente está falando, ou fazer uma parte, não sei, a gente está acontecendo neste momento isso. Então, atrás desses profissionais. Se tiver alguém aí, intérprete de Libras, e quer participar, manda mensagem lá no direct. Maravilhoso. O Eric está perguntando aqui, Rodrigo, qual que é o próximo passo na estratégia de divulgação na estratégia de divulgação, além da cartilha supracitada. Será que é supracitada que ele quis dizer? E quanto aos recursos, qual ou quais têm sido as fontes e prospecções? Bom, a gente ganhou esse prêmio da Fundação CSN, que deu um start. A gente não sabia, não dava para fazer tudo. Não ia ter Chá com a Trava, não ia ter várias ações, não iam ter, mas a gente falou, começa a mobilização, promover sessões. E aí a gente conseguiu se inscrever num outro edital de direitos humanos da Embaixada do Reino dos Países Baixos. E aí a gente foi contemplado também. Então isso complementou Não chegou no orçamento ideal também não, mas a gente remanejou coisinhas ali para dar certo. E aí a gente vai adaptando durante o processo, né? Tendo um pouco de dinheiro é melhor do que nada, né? E a gente focou muito nisso, de contratar pessoas trans. A gente também teve uma questão de priorizar as experiências do que um pseudo-resultado, tipo, rede social é super importante, vamos chamar pessoas craques de rede social. Não, vamos chamar um coletivo trans que está começando e que vai ter uma experiência, e a gente chama um coletivo Transceda, que é um coletivo não binário da Baixada Santista, e é super legal, às vezes ver o pessoal lá contando, nossa, primeira vez que a gente trabalha tendo um pouco de dinheiro para impulsionamento de postagens, entendeu? Então, é um impacto também. A gente está ajudando essas pessoas a construir uma carreira, está começando, só pessoas não binárias de um coletivo, e estão trabalhando na mobilização e nas redes sociais, né? Então a gente vai puxando por esses lados. A gente até remanejou um pouco o esquema, assim, né? Porque também, né, é limitado. Então, grande parte da nossa mobilização acaba até o fim do ano. Só que a ideia é justamente isso, que até o fim do ano, então, essa coisa começa a andar um pouco melhor, e aí, tipo, eu fico para sempre, né? Tipo, é quase um pacto, assim, eterno com o filme, né? Mas aí começa a acontecer, tá na Taturana, tá na rede, as coisas começam a acontecer. Foi muito difícil esse ano de pandemia, porque, embora tenha essa facilidade do virtual, existiu a concorrência gigante de todas as coisas, e a gente está num momento agora de exaustão de virtualidades, e esse processo agora de volta às aulas, abertura, a gente está com muita gente com dificuldade tem vontade, mas já tem muitas sessões agendadas para o ano que vem, né? A gente, presenciais. Por exemplo, a gente lançou o filme em agosto, a gente já tem mais ou menos 60 sessões feitas, acho que 57 sessões feitas, com relatórios de público já estimados mais de 1.500 pessoas, tá por aí, assim, sabe? E aí tem muita gente promovendo ainda para o próximo ano, escolas principalmente estão querendo deixar para volta às aulas do ano que vem, assim. Mas não todas, tem gente fazendo agora também. Sim. Ainda falta muito lugar. A gente, por exemplo, só exibiu em 9 estados brasileiros até agora. Tem muitos outros lugares ainda para chegar, né? E uma carreira que está só começando, já começou a ter impacto, inclusive, como você deu o exemplo, na parte de intérprete de Libras. Rodrigo, eu quero te agradecer muito, muito, muito pela sua participação. Muito obrigado por você ter dividido com a gente esse conhecimento e toda essa carreira linda que você faz enquanto ser humano, enquanto profissional, e com esse projeto Limiar, e além dos outros que estão surgindo. Você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei, ou gostaria de fazer uma mensagem final?
Não, eu quero pedir para seguirem as redes, para assistir o Chacoatrava, Quais são as recomendar, redes? porque isso é tipo aula mesmo, e é curtinha, 2 minutinhos, sabe? É uma aulinha fácil de levar, e toda pessoa cisgênera precisa assistir. E é isso, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, de ouvir a Rô falando, que é sempre maravilhosa, adoro, a toda a organização do evento, a Laila, a Ana Paula, a Silvia, você, Rick, maravilhoso. Que papo ótimo, que condução maravilhosa. Alguém colocou já no chat aqui, porque foi muito bom mesmo. Eu adorei Então, também, isso. foi um presente. Agradeço. Obrigado ao Festival Social Good também. Ana tá voltando. Ó, quem tá todo mundo aqui, gente. Entrei rapidinho para agradecer vocês por essa conversa maravilhosa. Na verdade, foi uma verdadeira aula, né? A gente recebeu muitos comentários ali no chat, elogiando o papo e comentando, né, sobre a importância realmente da cultura e da arte para a gente levar mensagens poderosas para frente, né? Então, muito obrigada mesmo por participarem do festival, e até queria comentar, né, que aqui não teve a interpretação de Libras em tempo real, mas depois os vídeos vão para o YouTube com Libras. A gente sempre preza por um evento acessível, e todo o evento está sendo transmitido online e com interpretação de Libras em tempo real. Então é isso, gente. Eu queria muito mesmo agradecer, se vocês quiserem falar uma palavrinha final, e também deixar para quem está aqui assistindo que hoje a gente vai ter vários papos legais. Inclusive o SGB produziu um filme também, um documentário em 2015 chamado Em Frente. A gente vai fazer uma entrevista com os personagens, né, os empreendedores sociais desse filme. Então quem gostou dessa temática pode acompanhar esse papo hoje à tarde. Legal, que ótimo. Eu quero agradecer também. Pô, por favor. Não, você, só isso, já agradeci, já estou feliz. Eu também, em frente ao documentário que eu amo, Carol Gesser, que dirigiu, e o Will também. Obrigado, amo vocês. Festival Social Good está no meu coração, assim, ó, sempre. Desde agradecer a Sil, Thiago. Sensacional, parabéns pela 10ª edição da longa para vocês. E, ó, assistam documentários brasileiros, prestigiem o audiovisual brasileiro. Novas histórias aí para ganhar o mundo. Sim, e relembrando que os documentários eles estão disponíveis no Espaço SGB dentro da plataforma, ficam até o dia 4 de novembro, então vocês podem aproveitar aí o fim de semana para assistir com calma e depois seguir o pessoal nas redes e comentar o que vocês acharem. Marquem todo mundo. Depois marca uma sessão com os amigos, com a família, com quem quiser. Vamos Pega espalhar lá, se inscreve, 5 pessoas que seja, assiste, deixa o povo ver. Ajude. Sim. Obrigada, gente, de coração. Em breve a gente se vê em outro momento, então. Obrigado. Beijo, tchau, tchau.